Muito boa noite a todos que nos acompanham neste preciso momento. Estamos de volta depois de muitos meses ausentes, várias atividades que nós tivemos, e o nosso encontro teológico hoje abordaremos alguns textos difíceis de interpretação no Antigo Testamento, onde tem vários que não se pode terminar, até mesmo que for um ano, é difícil terminar, porque é um trabalho difícil. E também nós convidamos o nosso irmão, que é o reverendo Ricardo César Toniolo, que já tem estado conosco, tem nos ajudado muito para a edificação, para a glória de Deus. Mas para começarmos, vamos pedir ao pastor para nos levar a Deus em oração. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Então vamos orar. Pai querido, toda a glória seja o teu nome. A tua palavra queremos sempre conhecer para melhor te servir, para as boas obras. Ensina-nos, pois, ó Deus, todas as coisas, até aquelas que temos mais dificuldades. Tem misericórdia de nós, pois somos finitos, somos limitados, mas por isso pedimos a tua direção, a tua sabedoria. Abençoa, Deus, todos os nossos irmãos de Angola, com a tua presença em seu meio, com o teu Espírito Santo sobre eles, para que cresçam cada dia mais, atingindo dia após dia uma semelhança maior com teu Filho Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Ok, muito obrigado, reverendo. Está conosco o nosso convidado, o reverendo Ricardo César Toniolo, como já é muito conhecido pelos pastores da Igreja Congregacional. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana, Igreja Irmã, da mesma fonte, lá que partimos todos da Inglaterra, do movimento puritano. E ele é formado em teologia e ele fez o seu mestrado na Universidade Mackenzie, fez em letras, e também o seu doutoramento em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele também é diretor e professor do Instituto Bíblico Presbiteriano Reverendo Jorge Anderson Landes, é professor convidado da especialização à distância de Teologia Bíblica do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jampa, escritor dos comentários de Levítico, Números e Crônicas para o comentário bíblico contemporâneo, e também instrutor na Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Ele dá a cadeira de Estudos Bíblicos e Exegese. Bem-vindo, reverendo, ao nosso encontro, e pode saudar o santo povo de Deus que nos acompanha nesse preciso momento, reverendo. Prazer, Cândido. Quero agradecer mais uma vez o convite de estar com os irmãos. Quero dar uma boa noite a todos vocês que nos acompanham, que dão essa alegria para nós. Podemos estar, ainda que não juntos fisicamente, mas pelo menos através da internet, né? Podemos ter essa comunhão, expressar essa nossa fé juntos. Então, um prazer sempre estar com vocês. Muito obrigado, reverendo. Nós vamos já entrar no assunto, reverendo. Realmente nós temos vários textos difíceis de interpretação no Antigo Testamento, até alguns aguardam a vinda do Senhor, mas nós vamos começar com o livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo de 1 a 2, onde fala dos filhos de Deus e também os filhos dos homens. Reverendo, esse texto levanta quase três posições, a mais antiga e temos as mais recentes. Qual é a abordagem que o reverendo pode dar sobre esse versículo que fala quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhas?
Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, a ênfase eram bonitas, e tomaram para si mulheres aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Reverendo, qual é a abordagem que pode dar à interpretação desse texto? Muito obrigado. Esse texto ele é controvertido na interpretação de quem são os filhos de Deus, e uma posição que eu considero problemática, respeito os irmãos que entendem que é assim, inclusive há teólogos e exegetas muito bons que entendem que filhos de Deus, em Gênesis 6, são anjos. Inclusive, é uma interpretação muito antiga, né? Embora a antiguidade não é para nós regra de fé, né? Mas é um testemunho que não se pode desprezar. Eu tenho lido muitos livros continuamente, há mais de anos aí, uns 2 anos já, da patrística, né? Os primeiros pais, os pais apostólicos, e quanto mais antigo, né, a gente tem dado essa preferência. De vez em quando a gente tem um tempo que a gente gosta de ler mais algumas certas coisas, né? E ultimamente eu tenho lido bastante as obras da patrística. E ali eu encontrei, nem me lembro qual é o autor, mas essa interpretação de que os filhos de Deus são anjos. Então é uma interpretação muito antiga mesmo dentro da igreja, né? Ela pode até vir de antes, até vir dos judeus, mas eu entendo que, às vezes, na Bíblia nós encontramos filhos de Deus, a expressão filhos de Deus, se referindo a anjos. Mas esse não é comum no Pentateuco. Eu acredito que seja uma posição complicada, porque você estaria dizendo que seres espirituais se relacionam com seres humanos e dá certo, né? Ainda que entre mamíferos já não dá certo, né? Se você tem 2 felinos de espécie diferente, já não existe cruzamento, né? Algumas vezes sim, mas outras vezes não, e quando acontece de um animal nascer, ele não é, ele é estéril, né? Ele não pode se reproduzir. E então imagina, né? Anjos e seres humanos tendo relações sexuais e tendo filhos, né? Não parece plausível, né? A minha concepção. Mas então deve existir um entendimento desse texto que seja plausível. E eu acredito no contexto literário, né? Como o irmão mencionou, a minha formação na área de letras, eu parti para a área de literatura, e tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram voltados para a Bíblia como literatura. Então, os aspectos literários da Bíblia são de extrema importância, e muito recentemente eles têm sido levados em consideração. E eu acho que dentro da exegese, uma coisa muito importante que nós consideramos ali é o contexto do texto, né? Temos o contexto histórico, mas temos o contexto do texto, aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. E quando nós trabalhamos, né, os aspectos literários na Bíblia, isso fica mais preso, né? Parece que o texto ele encontra uma unidade maior, porque nós vamos trabalhando um enredo após o outro, formando um bloco de enredos, e depois um enredo ainda maior que o do livro, e assim por diante, né? E o texto de Gênesis 6 é muito próximo, inclusive, das genealogias, né? Genealogia é uma outra coisa que é difícil, né, de leitores da Bíblia, irmãos na fé, entenderem por que tem tanta genealogia na Bíblia, mas elas são importantes, elas são teológicas, não é?
E aqui nós temos uma teologia que vem desde a inauguração da graça. Eu acho que em outros encontros nossos até tratamos, um deles foi sobre isso, né? Mas a inauguração da graça não se dá no Novo Testamento, a inauguração da graça se dá em Gênesis 3, no mesmo capítulo onde surge o pecado. E é dali que vem o contexto para a interpretação de quem são os filhos de Deus. Eu quero lembrar os irmãos de que o proto-evangelho, né, a primeira expressão do evangelho na Bíblia, que está em Gênesis 3,15, onde Deus fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E essa questão da descendência é o que vai produzir as próximas narrativas. As narrativas de Gênesis são todas muito relacionadas com essa questão aqui da descendência da serpente e da mulher. Você vai ver as inimizades do povo de Israel em Gênesis, em Êxodo, em Números, né? Você vai ver os problemas de Israel com relação a uma outra descendência, que é uma descendência da serpente. Não porque são serpentezinhas, mas porque a serpente, ela sendo usada pelo diabo, né? É o próprio diabo. Então, não é que o diabo tem filhos na terra, mas é que pessoas seguem a serpente, pessoas seguem as ideias, as crenças que o diabo lança. Então, esses povos, essas pessoas, são aquelas que têm a relação com essa descendência da serpente. E logo após nós vamos ver essa questão da luta, desse problema que existe entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, porque existe aquele embate de Caim com Abel. E Caim acaba matando Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, que foi executado de uma forma agradável a Deus, né? E ali parece que, então, se a serpente pica o calcanhar e ele pisa a cabeça, então a morte dos dois lados, né? Então existe uma tensão que percorre a Bíblia toda a partir de Gênesis 3 e vai até o juízo final. E nos próximos episódios nós vamos ver exatamente o problema das descendências, certo? As genealogias, elas estão aqui para isso. Abel morre, mas Sete entra no lugar dele, e a partir dali, da sua descendência, invoca-se o nome do Senhor. Então você tem a descendência de Caim, uma série de nomes, e a descendência de Sete, uma série de nomes. E é interessante nós notarmos que, no meio de certas genealogias, eu trabalho também isso lá no livro de Crônicas, né? Que tem a maior genealogia da Bíblia. Mas aqui, ele, de vez em quando, no meio da genealogia, ele para e conta uma historiazinha. O que acontece aqui? Acontece uma dessas histórias, na 7ª geração. Então, ele parte de Adão, pela geração de Caim, o 7º é Lameque. Ele conta uma historinha. E depois, ele parte do 7º, através da descendência de Sete, e encontra em Enoque nem chega a ser uma historinha, mas um comentário sobre a vida dele. E quem é Lameque? Ué, Lameque é aquele que fez aquela expressão 70 vezes 7, que Jesus usa para perdão, mas ela só aparece 2 vezes na Bíblia. E uma delas é Lameque, o descendente de Caim. Realmente. Fala assim, olha, Caim vai ser vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Aqui é vingança. Jesus usa a mesma expressão para falar de perdão. Então Lameque, ele fala assim, é muito pior mexer com Lameque do que mexer com Caim. Quem mexer com Lameque é assim. Ele veio, ele deu um pisão no meu pé, eu vou lá e mato ele. É o que ele fala. Então, para você ver a maldade que está
na descendência de Caim, que é, né, pela sequência do texto, uma leitura atenta do texto vai perceber que uma descendência da serpente, uma descendência da mulher, Caim é descendência da serpente, e Sete é a descendência da mulher, de onde virá o Salvador. É verdade que depois de Gênesis 6 vai vir o dilúvio, mas isso vai continuar. De um lado, Sem, de onde vem os semitas, de onde vem o Cristo, e do outro lado, Cã, que é amaldiçoado. Né? Então nós temos as duas linhagens que caminham juntas. Bom, chegando aqui no capítulo 5, termina a linhagem, a genealogia de Sete em Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé. E logo na sequência já diz que se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que mais lhe agradaram. E então, o que acontece é que essas duas linhagens se encontram, formam famílias, têm filhos, mas não é a linhagem boa que influencia a linhagem ruim. É a linhagem ruim que atrapalha o segmento da linhagem boa. Não é? Então, as coisas se misturam e começa um grande crescimento do pecado. Então, pelo contexto e pela sutileza do narrador na literatura bíblica, que é uma das colunas da literatura ocidental. Né? A Bíblia é a literatura onde foi fundada a prosa. A prosa foi fundada entre os hebreus por considerar as epopeias relacionadas, muito ligadas com a idolatria. Então, toda a literatura ocidental tem uma das colunas na Bíblia. Então, aqui nós temos já, entre os hebreus, sendo trabalhado uma prosa, né? Uma narração, onde o narrador vai trabalhar sutilezas. Então, quando se conta uma história, muitas coisas fica por conta da percepção do leitor. De vez em quando, o narrador cochicha o ouvido do leitor. Isso ele fez por causa disso. Então, alguns momentos que o narrador aparece mais. Normalmente, o narrador se esconde. E nós vemos as histórias. E fica muito por conta da nossa percepção essas sutilezas narrativas. E uma delas está aqui, que é a questão da descendência da mulher, da descendência da serpente, o problema que há entre ambas, né? E o que acontece quando elas se misturam. Então, dentro dessa perspectiva, nós só podemos concluir que esses filhos de Deus, que se apaixonaram pelas filhas dos homens, foi a descendência, homens da descendência da mulher, que se apaixonaram por mulheres da descendência da serpente. Foi casamento misto, né? Então, essa é a minha perspectiva da interpretação dos filhos de Deus aqui. Muito obrigado, pastor. Realmente é uma explicação clara, mas eu ainda insisto, pastor. Veja que o ponto de vista mais antigo e conhecido é aquela segundo o qual os filhos de Deus eram anjos que abandonaram o céu, vieram para a terra e mantiveram relações sexuais com filhas dos homens, deixando uma raça de gigantes. Até o livro pseudo-epígrafo de Enoque fala disso, um dos grandes historiadores, José, fala isso. Mas quais foram as razões dele defenderem que ali está a se referir de anjos? Mas, olhando na genealogia, começando mesmo, Gênesis 3, onde começa a queda, mostram que não tem nada a ver com anjos caídos, reverendo. Tá. Olha, uma coisa que normalmente falo, como você mencionou aí,
é a existência de gigantes. Olha, eles eram gigantes porque eles eram filhos de anjos. Só que ele diz o seguinte, o versículo 4 nos diz, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, existe uma separação aqui. Ele não está dizendo que pelo casamento de anjos com mulheres é que existiam gigantes, mas que naquela época existiam gigantes. E também, por conta agora desse casamento misto, aqueles... depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade, né? Então, ele não está dizendo que existia gigante, porque os gigantes eram descendentes dos filhos de Deus e as filhas dos homens, mas que os filhos dessa relação eram valentes, né? Mas essa valentia, existiam muitos outros que eram valentes e não estão nessa sequência aqui. Quando você vai para as narrativas de Davi, você vê muitos homens ali que são valentes, mas nem se cogita, em outro contexto, que eles fossem filhos de anjos. Então, eu creio que essa relação, eu não tenho muito, eu não sei dizer muito sobre a história de como surgiu essa crença tão antiga de que eles eram filhos de Deus, né? Então, que eles eram anjos, aliás. Então, eu fico com o seguinte princípio: por mais antiga que seja a interpretação, ela não é uma interpretação que Deus deu, né? Então, ou seja, por mais antiga que seja uma interpretação da Bíblia que nós, protestantes, consideramos equivocada, nós não concordamos por ela ser antibíblica, né? Por ela não ser pautada na Bíblia. E o Senhor Jesus também, né? Muitas vezes ele aparece ali no Evangelho dizendo o quê? Dizendo que fazendo essa ruptura, né, com a tradição dos anciãos, porque a tradição dos anciãos não é palavra de Deus, é uma interpretação e que não podia ser aplicada como lei, né, à vida das pessoas. Então, tradição, ela não é necessariamente a versão correta, né? Nós temos aí tantas interpretações dos fariseus, dos escribas, né, que não tinham uma relação com aquilo que era de fato a Bíblia, segundo o que o Senhor Jesus ensina. Então, eu não sei de onde que vem, pode ser que venha até mesmo de judeus, né, muito antigos, de tempos aí de Talmud e tudo mais, pode ser que venha de lá também, né? Mas isso não importa, o que importa é nós entendermos que até mesmo as tradições mais antigas podem e devem ser avaliadas à luz da Bíblia. E contexto é uma coisa muito forte, né? É mais forte a questão do contexto do que a questão da antiguidade de uma interpretação. Ok, Cândido? Sim, pastor, estou presente, houve uma queda da rede. Sim, podemos continuar. Ok, eu não sabia se estava andando, eu fui falando, então não apareceu, né? Pastor, não há problema, mas estão a acompanhar. Ok, então vamos repetir, eu vou repetir. Eu não sabia se estava caminhando ou não. Eu disse o seguinte, que por mais antiga que seja uma interpretação, ela não é aquilo que Deus deu para Moisés. Não é? Muita coisa pode surgir no meio disso tudo. Então, eu entendo que a estrutura do contexto é muito mais forte
do que a questão de uma antiguidade, independente de onde ela tenha surgido. Entendeu? Então, realmente, eu não sei de onde que vem essa formulação de que se trata de anjos, etc. Porém, eu vejo nos evangelhos que Jesus, claramente, quando tem uma interpretação dos anciãos, uma tradição dos anciãos a respeito de uma lei, ele não se preocupa com isso. Ele não está preocupado. Os anciãos disseram, os anciãos interpretaram a lei. Ele não está preocupado com isso, né? Então, eu acho muito mais forte o texto e o contexto do que a antiguidade de um pensamento que, com certeza, não é tão antigo quanto a própria Escritura. Ok. Muito obrigado, pastor, realmente pelo esclarecimento desse texto. E agora nós vamos trabalhar agora com o primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 15, onde vamos com tu. Nós cremos, realmente, reverendo, nós cremos na imutabilidade de Deus. Deus é imutável, Deus não muda, né? Deus não muda os seus decretos, aquilo que decretou antes da fundação do mundo. Então, como é que nós podemos lidar com esse texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 10 a 11, nós podemos... Acho que caiu mais uma vez. Cândido? Não, pastor, estamos. Não, estou a ouvir, pastor, estou acompanhando. Bastante, né? Agora que voltou. Mas eu acho que esse assunto nós podemos começar aqui onde nós estamos, em Gênesis 6, né? Porque é justamente aqui que está escrito... sim. Não é? Está escrito, foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas. Tá. E depois nós vamos encontrar no versículo 6, né? No 5 diz que a maldade foi se multiplicando. Sim, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E ele disse, farei desaparecer, né? Então aqui já surge a questão do arrependimento de Deus. E nós temos ali no livro de Números, se eu não estou enganado, é Números, né? 23, 19, que fala que Deus não se arrepende. Mas esse texto de 1 Samuel, capítulo 15, ele é precioso porque as duas coisas estão nele. As duas coisas. Se nós lermos o versículo 11, 1 Samuel 15, versículo 11, Deus diz, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Arrependo-me. Mas, lendo ainda dentro desse capítulo, o versículo 29 diz, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Mas no versículo 11 havia dito que ele se arrependeu, no mesmo capítulo. Então, vamos ter a seguinte base para nós pensarmos. Se nós pegamos um texto de um livro que diz uma coisa e um texto de outro livro que diz outra, podemos falar assim, eles não concordaram, eles se contradisseram. Mas no mesmo livro, um mesmo autor, numa mesma narrativa, no mesmo episódio, dizer que Deus se arrependeu e que ele não se arrepende, ficamos pensando, será que alguém é tão fraco de inteligência a ponto de se contradizer dentro de uma mesma narrativa? Ou será que nós devemos levar em consideração o altíssimo nível da arte literária,
desses livros narrativos do Antigo Testamento e entender que não há uma contradição. O altíssimo nível literário do texto, nós precisamos pressupor que o autor não está dando uma contradição. O que nós precisamos é perceber as nuances. E como ele deixa isso a percepção do leitor, né? Porque, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas existe uma palavra hebraica diferente? Quando diz que Deus se arrependeu é uma palavra, quando diz que Deus não se arrepende é outra palavra. Não, é tudo a mesma palavra. Todas são o verbo naham. O verbo é naham. Esse verbo naham, no tronco nifal do hebraico, significa o arrependimento. Mas ele não significa só arrependimento, né? Muitas vezes, essa questão do arrependimento de Deus é explicada com o termo antropopatia. Antropopatia significa, né, uma figura de linguagem que significa que está atribuindo a Deus sentimentos humanos. Não é isto que ele sentiu, mas é assim que a Bíblia retrata para nós, até por uma questão de acomodação, né? Acomodação, ou seja, a mente de Deus, ela não pode ser compreendida pela nossa. Então, ele, ao revelar, ele se acomoda à nossa mente, dando palavras mais próximas daquelas que nós entendemos. Então, ele diz que usa a palavra se arrepender. Mas ela tem... eu acho que é um pouco simplista simplesmente dizer é uma antropopatia e ficamos por aqui, né? É muito mais interessante nós percebermos quais são essas nuances e as diferenças. Eu acho que o texto é autoexplicativo. É que nós precisamos fazer uma leitura atenta. Uma leitura atenta faz toda a diferença. E um dos grandes problemas dos leitores da Bíblia é que hoje eu vou ler isso aqui. Amanhã eu vou abrir a Bíblia e vou fazer minha leitura. Eu abro lá na frente e leio isso. Aí no outro dia eu vou ler aqui agora. Ó. Será que não tem sequência? Quando eu pego um livro, qualquer que seja, um romance, eu leio do começo ao fim, eu não leio no meio um parágrafo, no outro dia volto para o capítulo anterior e leio um parágrafo, eu leio a história. Por que a Bíblia tem que ser lida diferente? Então, nós precisamos fazer uma leitura que respeite a história como um todo, né? E é aí que entra essas nuances e a nossa percepção, a nossa atenção em relação a esses detalhes do texto, né? Sim. Então, eu vou tomar algumas... Então, eu já falei que, às vezes, o que é dito é que uma palavra diferente pode ter sido usada. Não é. A palavra naham é usada para o arrependimento de Deus. Normalmente, quando um ser humano se arrepende, é usado o termo ou verbo hebraico shuv, que é voltar atrás, fazer uma conversão, dar meia volta, voltar, mudar o rumo. Não é isso que é usado para Deus, na maioria das vezes, pelo menos, tá? Então, vejamos. Em Gênesis 6 diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá, está escrito em Números. Então, como que é isso?
Jeremias, por exemplo, eu vou citar alguns profetas para nós podermos fazer essa comparação melhor. Vamos lá. Antes de seguir para a narrativa de Samuel, eu quero passar por alguns profetas. Então, Jeremias 18, de 6 a 10, né, de 7 a 10, diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar e derrubar e destruir, se tal nação se converter, presta atenção, se a tal nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, aqui você tem a mudança da nação. Deus falou, vou castigar vocês. A nação muda de atitude. E Deus fala assim, então eu não vou mais castigar vocês. Esse é o arrependimento de Deus. Então, ele continua no 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e o plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Então Deus fala, vou abençoar você. E eles começam a pecar. Deus fala assim, não vou mais abençoar você. Eu me arrependo dessa bênção. Entendeu? E em Joel, capítulo 2, 13 e 14, também diz, rasgai o vosso coração, não as vossas mentes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende, Naham, do mal. Como Deus se arrepende do mal, parece que Deus pecou, né? Mas não é que Deus pecou, ele se arrepende do mal que disse que faria. Mas eles rasgaram seus corações, eles se converteram ao Senhor, eles abandonaram o fazer o mal para fazer a vontade de Deus. Nesse caso, Deus fala assim, então eu não vou mais fazer o mal que eu disse que faria para vocês. Quem sabe não se voltará, Juf, e se arrependerá, Naham, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Então, olha só, Joel também está falando de que Deus se arrepende a partir de uma conversão do homem. Jonas 3,10. Viu Deus que fizeram, como se converteram, os homens, né? Shuf, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, Naham, do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Esse aqui é um caso muito conhecido, né? O caso de Nínive, onde Jonas pregou. Sim. Ele falou, a única profecia do livro de Jonas, olha, um livro de profeta que não tem profecia, né? A única profecia que tem em todo o livro de Jonas é uma frase. Ainda 40 dias e a cidade será destruída. Essa foi a profecia de Jonas. E ainda não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Porque ela era condicional. Então, o povo de Nínive parou de fazer o mal e então Deus resolveu não destruir. É um caso do arrependimento de Deus. Ele se arrependeu do mal que faria e não fez. Né? Então, são alguns casos aqui de profetas. Veja bem. Vamos passar agora, depois eu quero falar uma outra coisa importante sobre o arrependimento de Deus, mas nesse momento eu preparei o campo para entrar em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, Samuel diz a Saul que o Senhor enviou para ungir rei sobre o povo, sobre Israel. E ele diz assim para Saul, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. E as palavras do Senhor eram assim, ó, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que ele tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ele deveria ser fiel e cumprir a palavra. O que aconteceu? Eles foram, só que Saul feriu os amalequitas. Mas Agag, rei dos amalequitas, não. Ele tomou vivo. Mas o resto do povo ele destruiu ao fio da espada. E tanto Saul quanto o povo pouparam Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Está no versículo 9. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então, olha só. Primeiro ponto. Atenta às palavras do Senhor.
Depois, ele diz, quais são as palavras do Senhor? Destrói totalmente tudo. E o que ele faz? Ele poupa Agag. Aliás, versículo 9 fala uma coisa, ó, precisa dar atenção do leitor. Saul e o povo pouparam Agag. Isso estou frisando agora, porque depois vai precisar ficar claro. Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois. Não quiseram destruir totalmente. Aí veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, versículo 11, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou o quê? As minhas palavras. As minhas palavras. E aí Samuel, né, ficou triste, clamou ao Senhor, e no outro dia foi encontrar com Saul, e disse assim a Saul, Samuel a Saul, né? Veio Samuel a Saul, e Saul disse para Samuel, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ele executou as palavras do Senhor? Não. Ele executou parcialmente, porque a palavra do Senhor era destrói tudo. E ele poupou Agag e o melhor dos animais. Mas ele vem e diz a Samuel, executei. Aí Samuel pergunta assim, o que é isso que eu estou ouvindo aqui? É um balido de ovelhas? É isso que eu estou escutando? Um mugido de bois? Ué, a palavra que ele tinha que cumprir é que tinha que destruir tudo. Aí respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque, olha agora, ó, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar o Senhor teu Deus. O resto, porém, não destruímos totalmente, sabe? Okay. Deus disse, mas eu achei melhor fazer desse jeito. E olha como meu coração é bom. Meu coração é bom. Foi para sacrificar o Senhor com o melhor. Gente, por que não pode sacrificar, não podia sacrificar o Senhor animais selvagens? Não tinha valor. Ele não tinha valor financeiro. O que era um animal perfeito? O que era o animal mais perfeito que uma pessoa tinha? Era esse que tinha que ser sacrificado ao Senhor. Que animal era esse? Era o reprodutor. Okay. Era o animal mais caro. E agora ele pega o que é dos outros, em vez de matar, fala assim, então esse daqui vamos sacrificar para o Senhor. Oh, que piedade! Foi desobediência. Então veja, lá atrás está dizendo que o narrador diz Saul e o povo. Aqui, Saul fala para Samuel, o povo. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, quer dizer, foi ele também. Mas aqui ele tira o nome dele, fala assim, o povo. Não, mas foi por uma boa causa. Foi o povo, tá? A responsabilidade não é minha, é do povo. Mas, olha só, foi para sacrificar o Senhor, uma coisa boa, um coração desse, né? Aí Deus fala assim, espera, te declararei ainda essa noite, né? O que o Senhor disse. Fala. E aí prosseguiu Samuel. No versículo 17, Samuel diz, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Quer dizer, vem com essa história de que foi o povo, Deus pôs você como cabeça. E aí ele diz, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Aí Saul diz, não, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Amaleque, rei de Amaleque, Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo, olha aqui de novo, ó, tirando dele,
O povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E aí Samuel fala mais uma vez: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto se obedeça a sua palavra? Né? E aí ele diz assim: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não sejas rei. Tudo bem. Aqui você tem, parece que um assentamento na narrativa. Mas agora Saul tenta consertar. Ele não conseguiu pôr a culpa no povo, ele era o cabeça do povo, ele não conseguiu dizer que ele só poupou o melhor, mas o resto ele destruiu tudo, cumpriu a palavra do Senhor, ele viu que não deu certo, então agora ele reconhece. Transgredi o mandamento do Senhor e as palavras. Eu temi o povo. Tá vendo? Agora ele fala: eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Então, olha só, a aparência de piedade. E aí, Samuel disse: não tornarei contigo, porque você rejeitou a palavra do Senhor e ele rejeitou você como rei. Quer dizer, não tem volta. Não tem volta. Ok. Aliás, esse texto aqui, ele fala justamente que Deus não se arrepende mesmo. E que Deus se arrependeu justamente porque Deus não se arrepende. Já vou explicar isso. Aí Samuel, virando-se para ir, né? Saul segura pelo manto e o manto se rasgou. E aí Samuel disse: o Senhor rasgou de ti o reino e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Isso no versículo 29. Aí o 30 diz: pequei, honra-me, porém, mais uma vez ele pede: honra-me diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo para que adore o Senhor. E Samuel reagiu. Seguiu Saul e este adorou o Senhor. E ele disse: traz-me aqui Agag. Aí Agag: eu acho que eu me safei dessa, né? Ele: não. Aí disse Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E acabou com a vida de Agag perante o Senhor. Samuel se foi a Ramá, Saul subiu à sua casa, né? Nunca mais se encontraram até sua morte. E o Senhor, a narrativa termina dizendo: o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. O que aconteceu aqui? Como é que dentro de um mesmo texto Deus se arrependeu, mas ele não é homem para que se arrependa? Tem uma coisa realmente muito sutil, né? Qual é a sutileza desse texto, dessa narrativa? A sutileza é aquilo que eu disse, né? Deus se arrependeu justamente porque ele não se arrepende. Vamos explicar? Então é hora de explicar isso daqui. Versículo 11. Quando diz que Deus se arrependeu de constituir Saul rei, por que que Deus se arrependeu? É porque Deus mudou? Não. É porque Saul mudou. Então voltamos naqueles textos dos profetas, que diz assim, ó: eu falei que eu vou te abençoar. Aí você começa a viver no pecado e Deus fala assim: então eu não vou mais te abençoar. Esse é o arrependimento de Deus. Quem mudou? Foi o homem. Deus continua abençoando quem é obediente e castigando quem é desobediente. Ele não muda. Quando ele diz que ele se arrepende, ele pode se arrepender do que ele disse que faria. Não se arrepender porque alguma coisa mudou dentro do ser de Deus. Então vejamos. Lá no versículo 27, quando ele diz assim: o Senhor rasgou hoje de ti o reino e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Ele diz que a glória de Israel, que é uma expressão para Deus, né? Não mente nem se arrepende. Não é homem para que se arrependa. Ele está falando que é impossível você agora achar que porque você vai lá e vai adorar o Senhor, ele vai voltar atrás e vai manter o reino com você. Isso é uma loucura. Não pense que isso vai acontecer. Tá? Então Deus deu uma palavra, e aqui nós precisamos comparar com a aliança com Davi. Né? Nós já trabalhamos num outro encontro sobre as alianças e vimos a aliança de Deus com Davi. Sim, realmente. Por acaso Davi foi diferente? Samuel foi um homem, aliás,
Salomão foi um homem permanentemente justo, perfeito, temente a Deus? A casa de Davi, a descendência de Davi, foi sempre melhor do que Saul? De forma alguma. Foram, inclusive, para o exílio. Não é? Mas aqui ele diz assim: Deus já falou que vai passar o reino de você. Ele não se arrepende. Essa é a palavra dele. Ok. Tá bom? Então, o arrependimento de Deus, no versículo 11, é devido à mudança de atitude de Saul e não de Deus. Se Saul tivesse sido fiel, Deus manteria a palavra dele. Por que mudou a palavra de Deus? Porque mudou a atitude de Saul. E porque Deus não pode mudar, ele não pode parar de castigar quem é desobediente e não pode parar de abençoar quem é obediente, ele não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás. Justamente nesse sentido, onde ele dá uma palavra com uma promessa, com um juramento, outros textos vão deixar isso mais claro, eu quero passar por eles. Não tem mudança, não tem esperança ou expectativa de mudança. E aqui nós podemos dar uma olhada em 2 Samuel 7, na palavra que Deus diz a Davi. Em 2 Samuel 7, do 12 até o 16, ele diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Olha o que ele diz agora, no versículo 14. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites dos filhos de homens. E no 15. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Aqui nós temos uma palavra, uma promessa de Deus a Davi. Esse é o texto justamente da aliança davídica, aliança que Deus faz com Davi. Então nós temos Deus fazendo uma aliança com Davi, dizendo assim: mesmo que os teus descendentes façam o que é errado, eu vou castigar, mas eu não tiro o trono deles. Não houve esse tipo de juramento para com Saul. Não houve. Então, quando nós tomamos outros textos, como, deixa eu ver aqui, que fala sobre juramento, deixa eu ver se eu realmente anotei eles aqui. Ok. Sim. Salmo 110, 4. Olha só. Diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Em que sentido Deus é homem para que não se arrependa? Ele mantém a sua palavra. Mantém a sua palavra. Então, naquilo que depende de Deus mudar, ele não vai mudar. Deus muda o quê? Uma palavra que ele disse que ia fazer, para o bem ou para o mal, quando a atitude dos seres humanos muda também. Eu vou abençoar porque você tem sido fiel. Mas agora ele se tornou infiel. Então eu vou castigar. Certo? Então, quando há um juramento, não importa o que o homem faça. É o que Deus vai fazer. Certo? Então, o Salmo 110, versículo 4, é um exemplo disso, onde a palavra jurar e arrepender-se, ou não arrepender-se, estão juntas. Ele jurou e não se arrependerá. São duas formas de dizer a mesma coisa. É imutável. Tu és sacerdote para sempre.
falando de Cristo, né? Ok. Então é isso. A mudança que acontece é uma mudança no homem, não uma mudança em Deus. E por conta dessa visão, até mesmo o verbo naham, né, quando é usado para Deus nesses contextos assim, vem a ser mais recentemente, como a versão nova Almeida atualizada, por exemplo, ela já traz uma outra tradução que pode ficar melhor, que significa isso foi lamentável aos olhos do Senhor. O Senhor lamentou isso ter acontecido. Sim. O Senhor se entristeceu por isso ter acontecido, né? Então, é como aquelas palavras, por exemplo, que nós temos em português, saudade, dizem que não existe em outra língua. A ideia existe, mas não numa palavra só. Você precisa usar muitas palavras para explicar, né, aquela palavra saudade em outras línguas. E às vezes isso acontece também numa tradução do naham para o português. E dentro desses contextos onde nós vimos que quem muda é o homem, não Deus, né, aí nós podemos entender que realmente, né, essa palavra pode ser sim melhor traduzida, mesmo que você precise de mais do que uma para traduzi-la. Né, porque a ideia é essa. A ideia é que Deus, ele não se arrepende quando ele dá uma palavra naquilo que depende dele, ele vai permanecer. Mas quando o homem muda, então, porque Deus não muda, então a sua resposta muda, entendeu? Resposta de Deus muda, resposta de abençoar ou amaldiçoar, por conta da mudança no homem, não em Deus. Né? Então é isso, Cândido. Veja aí se nós deixamos alguma brecha, o que podemos falar. Muito obrigado, pastor. Realmente é um texto complexo. Realmente isso levanta muitas questões sobre o assunto. E mesmo Luiz Berkoff, quando escreve, ele diz assim, a Bíblia, quando fala que Deus se arrependeu, isso não tem nada a ver que Deus mudou. Não tem nada a ver com isso. É uma relação entre o homem e o seu Criador. Então, é ali. Mas nós agradecemos realmente a explicação sobre esses temas. São difíceis, alguns estão a levantar outros textos, mas nós preparamos somente estes, porque houve um estudo profundo exegético. Reverendo, saindo neste, nós ainda poderíamos ir realmente no livro de Salmos. No livro de Salmos, nós encontramos os salmos de louvor, de ação de graça, de penitência, e também encontramos os salmos imprecatórios, que realmente alguns dizem que não usamos, mas nas nossas orações às vezes usamos, né? E o que é mesmo realmente salmos imprecatórios? Quais eram os objetivos desses salmos para o povo de Israel? Olhando no contexto histórico. Bom, salmos imprecatórios tem muitos, né? Muitos realmente. Salmos imprecatórios, então nós vamos tratar de uma maneira geral, mas deixa eu contar uma experiência. Uma vez eu fiquei assim pensativo sobre isso quando uma jovem estava dirigindo uma reunião de jovens. Ok. E, muitas músicas e tal. E no meio, uma leitura bíblica. E a leitura bíblica foi do Salmo 139. Então, salmo muito bonito, salmo muito conhecido, né? Mas ela falou, nós vamos ler até o versículo tal e depois do tal ao tal. E pulou uma parte, né? Você vai, por que ela pulou, né? Vou olhar assim. Era aquela parte que fala assim, eu aborreço os que te aborrecem, eu abomino, eu aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato.
Então, quer dizer, esses versículos foram pulados. Ah, eles não são dignos de ser lidos. Ah, eles estão na palavra de Deus, mas eu não quero me confrontar com eles, né? Isso é difícil de entender, até porque o Senhor Jesus e o Novo Testamento nos ensina que devemos orar pelos que nos perseguem. E o próprio Jesus na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí, os soldados romanos repartiam as suas vestes. Isso está em Lucas 23, 34, não é? Então, se o próprio Jesus pediu para Deus perdoar os que estavam crucificando ele, e porque nós aprendemos que devemos orar pelos que nos perseguem, então, peraí, tem alguma coisa no Novo Testamento que é diferente do Velho. E para muitas pessoas que acham que são diferentes mesmo, não tem problema nenhum. Porque antes era para ser assim, agora é de outro jeito. Porque isso era coisa do Velho Testamento, no Novo é diferente. Mas nós não podemos nem pensar assim da lei de Deus. Sabe por quê? Porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Todos os mandamentos de Deus, se nós obedecermos, vão trazer benefício para a nossa vida, embora os devamos obedecer para a glória de Deus. Porque não é para a glória de Deus que nós existimos, pois tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E toda boa obra é obediência àquilo que Deus disse. Então nós obedecemos a Deus para a glória dele. Mas como o caráter de Deus é bom, nenhuma lei que ele faz vai fazer o mal para nós. Ele já nos fez de um modo que, fazendo daquele jeito, nós só colheremos benefícios nas nossas vidas. Não é? É como um aparelho. Você compra um aparelho, você vai no manual, e o manual diz, não faça com esse aparelho assim, assim. Ah, o aparelho é meu, eu faço o que eu quiser, é verdade. Mas depois, se ele não durar muito, você não pode reclamar, porque foi você não obedeceu ao manual do fabricante. Então, a lei de Deus, ela nos mostra, por exemplo, que vai fazer bem para nós trabalhar 6 dias e descansar um. É bom para o ser humano não adulterar. Às vezes o adultério ele pode ser gostoso, agradável na carne, no momento, mas para a vida só vai trazer prejuízo. Pode não se dar bem com a mulher, com o marido, vai prejudicar, vai ser maléfico sempre. Todos os mandamentos de Deus refletem a bondade de Deus. Mas será que Deus é melhor no Novo Testamento do que ele era no Antigo? Ou será que ele só ficou imutável no Novo Testamento? No Antigo Testamento ele era mutável? Porque se ele se mexer, ele mudou. Porque se ele deixava falar isso dos inimigos e agora não deixa mais, ele mudou. Não é uma questão de Antigo Testamento ou Novo Testamento, ou no Antigo era assim, no Novo era assado. É Deus. O que nós pensamos de Deus? Deus muda. Os valores de Deus mudam. E o que são os salmos? São orações autorizadas. Palavras de Deus ou palavras dos homens? As duas coisas. Os salmos são palavras do homem para Deus e estão na Bíblia como palavra de Deus aos homens, mostrando como os homens podem se dirigir a Deus. Será que nós caímos? Estou sem contato com Cândido? Vamos aguardar, então, contato novamente com Cândido. Provavelmente
Não está sendo transmitido? Bom, estávamos falando dos Salmos, né? Os Salmos, eles são orações a Deus, e como orações que são feitas a Deus, eles são palavras dos homens. Está voltando. Lá, Cândido, caiu? Não, professor, estamos de volta. O professor pode continuar. Sim. Ok, então estávamos falando que os Salmos, eles são palavra de Deus. Sim. Mas eles são palavra do homem também, porque eles são orações. Sim. Então, por que estão na Bíblia? Porque é a palavra de Deus, mas não é palavra do homem? Sim, porque essas palavras que os homens dirigem a Deus são palavras autorizadas por Deus. Então, aquele Deus que é bom e não pode mudar, e sempre foi bom e sempre será exatamente como sempre foi, E, professor, é só para fazer lembrar que o Senhor Jesus usou muito os salmos, né? Sim, usou muitos salmos. E há salmos imprecatórios no Novo Testamento também. Vou mostrar isso. Sim. Mesmo. Então, os salmos são palavras que os homens dirigem a Deus e palavras autorizadas que ele diga mesmo. Agora, como então conciliar com esse problema de que no Novo Testamento nós temos orai pelos que vos percebem e Pai perdoa porque não sabem o que fazem? Né? Deus não pode mudar, suas leis refletem o seu caráter, ele é imutável. Mas parece que ele mudou? Não, ele não mudou. Então vejamos. Em Atos capítulo 1, versículo 20, diz, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habita, e tome outro seu encargo. Fazendo referência ao quê? Salmo 69, 25. Salmo 109, 8. E do que se trata no contexto de Atos? De Judas. Ele está dizendo que essas palavras nestes salmos eram palavras, são salmos imprecatórios, são palavras de imprecação, se referiam a Judas. E que, em seguida, eles elegem Matias. Então, quando ele diz, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habita, reflete o Salmo 69, 25, que diz, fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. E quando ele diz, tome outro seu encargo, ele se refere a Salmo 109, 8, que diz, sejam poucos os seus dias e tome outro o seu ofício. Então, ele está aplicando justamente a Judas, o traidor do Senhor, aquelas imprecações dos Salmos. Mas tem algo também mais impactante, que se encontra em Apocalipse 6, versículo 10. Ali nós vemos os crentes que já morreram, por causa da perseguição, morreram perseguidos por causa do nome de Jesus, são mártires, portanto, estão no céu, aguardando também virem junto com o Senhor Jesus, para ressuscitar, não é? E aí, no versículo 10 de Apocalipse 6, diz que eles clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, tem gente no céu clamando a Deus. Até quando? Que é uma linguagem de salmo de lamento até, né? Não vingas. Sim. Vingança é uma coisa que não é o salmista que faz, mas ele pede a Deus. Contra quem é a chave para nós entendermos os salmos de lamento? Contra quem? Contra quem? Em 1 Samuel 24, 11 e 12, diz assim, olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Davi falando de quem? Saul? Aí ele diz, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti.
Com isso, ele está deixando bem claro que a vingança não será executada por ele, por mais que ele tenha tido várias oportunidades e ele não fez. Isso cabe ao Senhor. Por isso que os salmistas, eles pedem ao Senhor a vingança contra os seus inimigos. Bom, tem alguns textos no Novo Testamento que refletem também essas imprecações. Mateus 11, 23 e 24. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olha só, Cafarnaum, você pensa que estará no céu? Não. Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que se fizeram em ti, ela teria permanecido. Ou seja, Cafarnaum viu milagres que comprovavam que Jesus era o Cristo, mas eles não creram. Isso reflete o texto de Isaías 14, 13 a 16, né? Com referência a um rei pagão. Dizias no coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Como Cristo disse sobre Cafarnaum, descerás até o inferno. Né? Em Lucas 19, 43 e 44, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Isso reflete o Salmo 137, 9. Feliz aquele que pegar os teus filhos, olha, te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti. Feliz aquele que pegar os teus filhos. E aí em Lucas ele dizia, não deixarão pedra sobre pedra. E aqui ele diz, em Salmo, esmagá-los contra a pedra. Feliz o que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então quer dizer que existe linguagem que vem dos salmos imprecatórios, utilizadas por Jesus. Utilizadas por Jesus, não é? Então, como nós podemos entender isso daqui? Como eu dizia, a chave do problema está contra quem se pede vingança. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele se referia a quem? Aos sacerdotes? Aos escribas? Aos fariseus? Que tinham conhecimento da Escritura e quando vem o Cristo realizando milagres, resolvem não crer, blasfemando contra o Espírito Santo, ou dizer que Jesus o fazia pelo poder de Satanás? Não é com respeito a esses que Jesus dizia, perdoa-lhes, mas com respeito aos soldados romanos. Quando eles crucificaram Jesus, assim como nós devemos não tomar vingança contra os nossos inimigos, mas orar pelos que nos perseguem, e também, como Jesus fez, perdoar, né, aqueles que estão fazendo o mal. Mas contra o que foi o mal feito pelos sacerdotes? Contra o que foi o mal feito por aqueles mártires que estão no céu? Não é simplesmente a vida deles, é que eles foram perseguidos por causa do nome de Jesus. O que era o reino de Israel no Antigo Testamento? Era a figura do reino de Deus. Então, os inimigos de Israel eram naturalmente inimigos de Deus, descendência da serpente. Né? Assim como o mundo é com a igreja. Descendência da serpente, hostil com a igreja. A única coisa que segura o mundo contra a igreja é a lei de um país. Sim. Humanamente falando, é Deus. Né? A igreja é indestrutível até certo momento na história da redenção. Mas os crentes não são indestrutíveis.
A igreja é indestrutível, os crentes não. E quando eles perseguem a igreja, eles não conseguem destruir a igreja, mas conseguem acabar com a vida de cristãos. E quando eles lutam dessa forma, eles estão lutando contra o reino de Deus. Eles são inimigos de Deus. Tem um texto aqui que eu li. Professor, até pode ser o exemplo de Paulo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele perseguiu a igreja. E quando o Senhor o interrogou, ele disse, não, você não está a perseguir os meus discípulos, mas somente a mim. Então, ali também podemos... sim. E também mesmo na história da igreja, os pais da igreja, muitos sofreram, morreram, mas a igreja de Cristo ainda continua até os dias de hoje. Exatamente. Então, eu não posso pedir, por exemplo, que Deus mande descer, que Deus faça descer fogo do céu e consuma o meu colega de trabalho porque ele falou mal de mim. Mas, veja bem. Mas muita gente ora assim, pastor. Ora assim, né? Muita gente ora assim. Mas, quando nós encontramos isso, é Davi como mediador pactual de Deus, agente pactual de Deus na terra. É como a representação do reino de Deus na terra. Né? Os inimigos de Israel eram inimigos de Israel por serem inimigos de Deus e do seu reino. Do seu reino. Aqueles soldados romanos, por que crucificaram Jesus? Eles nem sabiam o que eles estavam falando. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como eu já disse, os sacerdotes sabiam o que estavam fazendo. Os fariseus sabiam o que estavam fazendo. Porque estava diante dos olhos deles. Mas eles não queriam ver. Não queriam ver. Então, o que o Senhor está falando, e diante de todos os seus ensinamentos, nós não podemos nos vingar, não somos nós mesmos que vingamos, e nem devemos desejar vingança ou pedir vingança a Deus por algo pessoal. Porque, conforme diz em Hebreus 10:30, a Deus pertence a vingança. Deus é quem faz a vingança, né? Então, toda imprecação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é voltada contra os inimigos de Deus e do reino de Deus. Os inimigos de Deus e do reino de Deus. Então, se nós passássemos pelo que passaram aqueles mártires, ou que no mundo ainda muitos passam, né, de ver a tamanha crueldade e o tormento, né? Como é que se diz? Quando alguém é torturado. A maldade é tão grande daqueles estrangeiros que levaram o povo de Israel cativo. E, né? O que eles viveram por serem povo de Deus, né? Nós não fazemos ideia. Não fazemos ideia. Né? Mas sendo crucificado, o Senhor disse, eles não sabem o que fazem. Né? Agora, existem aqueles perseguidores da igreja que perseguem a igreja porque ela é de Jesus. É contra eles que toda imprecação vai se cumprir na sua plenitude no juízo final. E quando Cristo voltar, os que estiverem sobre a terra vão enxergar. Ali as imprecações serão vistas, cumpridas plenamente. E aqueles que morreram sem Cristo, eles também ressuscitarão para presenciar fisicamente a justiça de Deus contra aqueles que se opuseram ao seu reino, à sua soberania, aos seus propósitos redentores, não é? Ali toda a imprecação vai se cumprir. Então a destruição é a destruição pedida pelos que são inimigos de Deus, que lutam contra
a prosperidade do reino de Deus. Né? Ok. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, o reverendo Ricardo César Toniolo. O reverendo é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB. Também ele é professor de teologia. A sua inclinação é mais no Antigo Testamento, por isso é que sempre quando convidamos, a referência mais no Antigo Testamento. Realmente já passam 20 minutos do nosso tempo. Nós agradecemos imenso, reverendo. Contaremos sempre convosco e também agradecemos a todos quantos nos acompanham nesse preciso momento. Esperamos também que Deus continue a abençoar o vosso ministério. Muito obrigado, reverendo. E vamos pedir ao reverendo para dar as últimas considerações e depois nos levar a Deus oração. Eu agradeço também, reverendo Cândido, pelo convite, né, por essa confiança. Espero que eu tenha conseguido manter. E sim, então, a todos os que nos assistem ou que assistirão posteriormente as nossas essa gravação, né, eu quero desejar também ricamente as bênçãos de Deus sobre suas vidas e espero. E estarei também pronto. Eu sei que alguma pergunta, algum questionamento apareceu aqui. Ela vai ficar gravado, né, Cândido? Essas perguntas que apareceram aqui. Sim, vai ficar gravada. Reverendo, temos aqui a Manuela Jacinto. Diz que gostaria que me esclarecesse o Salmo 139, versículo 22. Ok. Tem mais alguma? Mas essa. Outras já encontraram resposta no desenvolvimento da exposição de alguns textos. Certo. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários e posso responder ali. E eu quero apenas fazer uma propagandazinha, pode? Eu gostaria de convidar... não há problema. Eu quero convidá-los. Eu iniciei uma conta no Instagram recentemente com o nome Prof. Ricardo Toniolo. Né? Depois eu coloco ali nos comentários também. E com a ideia de também falar sobre coisas assim, de uma forma mais rápida, né? Mas falar, eu tenho começado há pouco tempo, então existem poucas postagens, mas eu quero convidar todos os que assistem esta live, que, né, se tiverem esse interesse de saber um pouquinho mais, né, segue a gente lá, a gente vai estar postando, quem sabe até algumas respostas, algum resumo do que foi falado aqui também, né? Outras perguntas que me fizerem, a gente pode também fazer alguns vídeos e postar ali. Então fica o meu convite aqui para os que estiverem interessados. Tá bom? Então é isso. Então, muito obrigado. E a nossa oração é que sempre o Senhor esteja com vocês. Você falou de oração? Eu vou orar? Sim. Sim, pastor, sim. Querido Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido sempre. Porque tu és Deus desde a eternidade até a eternidade. Deus eterno, quero agradecer-te pela tua palavra. E porque, apesar das dificuldades, a Escritura, pela própria Escritura, também se entende, se compreende, se explica. Obrigado, Senhor, por todos os que se interessam pelos temas da tua palavra, ainda que pelos mais difíceis, mas que toda a palavra lida, refletida em suas vidas, se voltem para que sejam cada vez mais assemelhados ao teu Filho Jesus, em todas as atitudes, em todas as palavras, em todos os pensamentos, para que, como foi o Senhor Jesus aqui na terra, sejamos também nós, preparados para toda boa obra pela tua palavra, conforme está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Assim, ó Deus, fica conosco e dá-nos o teu auxílio, conforta naquilo que nos é necessário, instrui e protege de todo o mal, mas dá-nos sempre, em toda tribulação, a perseverança por Cristo Jesus. Amém.